Participe! Se você gosta de cães, não pode perder o programa Cães em Cena. Estaremos mostrando e falando sobre todas as raças existentes no mundo. Sua origem, padrão, comportamento, cuidados com a pelagem e a saúde. Além de entrevistas com os melhores criadores, veterinários e groomers do Brasil. Todas as terças-feiras às 21 horas, você vai amar lindos cães. Participe! Cães em Cena, aqui na TV Cinec. Boa noite, galera conectada na TV Cinec. Eu sou o Marcos Martinelli e esse é o programa Cães em Cena. Estamos ao vivo aqui na capital, em São Paulo, e a raça de hoje é o Doberman, que uma das suas características é uma raça calma, amigável e dedicada à família. Espera aí, destoou de tudo que você ouviu até hoje? Eu recebi inúmeras mensagens hoje. Martinelli, gosto muito da raça, mas tenho medo. Para isso nós estamos com os especialistas aqui, grandes criadores, que eu já vou apresentar. Aqui comigo a criadora titular do canil McCrimmon, deve ser isso, ela vai me corrigir, Simone Araújo. Boa noite, Simone, obrigado por ter vindo. Boa noite, obrigada pelo convite, Martinelli. Bom voltar aqui depois de 17 anos. 17 anos. O nome do canil é McCrimmon. McCrimmon, ok. A Simone já esteve aqui conosco há 17 anos atrás, apresentando uma outra raça. Então, o formato desse programa não é de agora não, gente. Há 17 anos atrás, apresentávamos o mesmo programa, no mesmo formato. E vamos chamar ele, também que está aqui com a gente, do titular do canil Acatabriga. Todo mundo vai me corrigir hoje. Fábio Oliveira. Fábio, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, obrigado pelo convite, estar aqui com você, primeira vez aqui no programa, e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu quem agradeço. Meu amigo veterinário, está aqui comigo também desde 2007, pouquíssimo tempo, Dr. Mauro Anselmo Alves. Boa noite, Mauro. Boa noite, Martinelli. Hoje uma raça muito especial para todos nós, é uma raça linda, vamos falar bastante sobre eles, tirar um monte de fantasmas das cabeças das pessoas, porque essa é uma raça muito especial. Infelizmente teve um início de propaganda mal feita sobre essa raça, que eles eram ferozes, comiam criancinhas, etc. E a gente vai conversar porque é uma raça que tem uma história linda e até hoje é uma raça muito, no mundo inteiro, muito popular. E realmente tem isso, tem esse mito, né, que as pessoas até hoje, primeiro, quando se fala do Doberman, é o medo. Mas vamos lá. Falando sobre a história, um pouquinho da história dessa raça. É uma raça originária da Alemanha, é das poucas raças, essa para mim é entre 2 ou 3 raças que tem o nome do criador da raça. Louis Doberman era um senhor que teoricamente cobrava impostos, ele também trabalhava nas casas de carniceria, muito famosas na Alemanha, e também era um cobrador de impostos que trabalhava para a carrocinha, ele fazia o recolhimento de animais vadios. Ele especificamente gostava muito de cachorros que eram mais bravos, porque pelo trabalho dele ele andava acompanhado de cachorros que defendiam ele dos assaltos, naquela época já existia muito isso. Na verdade ele tentou desenvolver a partir de acasalamentos não muito seriados, mas objetivando ter um cão que fosse forte, ágil, extremamente inteligente, diferente dos cães pesados de guarda que existiam na época dele. A gente está falando entre 1834, ele faleceu mais ou menos em 1894, ele viveu mais ou menos 60 anos. E ele desenvolveu uma raça que até hoje é desejada e querida por muitos como um cachorro de família.
impossível as pessoas imaginarem que Doberman é um cão de família. Sim, Doberman é um cão espetacular com crianças, espetacular com a família como um todo. Os criadores hoje não vão me deixar mentir sozinho aqui. A gente vai falar bastante sobre isso, mas a raça foi desenvolvida para ser esse cão de porte médio, extremamente musculoso, afeito às coisas da família. Doutor Mauro, o meu retorno, sou eu que estou... Tá ok aí? Tá ok. Doutor Mauro, tem algo que você comentou comigo sobre... o resgate, sobre a guerra. Foi assim, um dos grandes mitos, um dos grandes mitos da raça Doberman, eu já vou tocar logo nesse assunto, é a tal história que os Dobermans tinham o cérebro maior que o crânio, que eles enlouqueciam e comiam a família. Isso ficou muito famoso. E na verdade, assim, vamos pensar primeiro do ponto de vista veterinário. Um cachorro que tem o cérebro aumentado, ele tem um edema cerebral. Ele vai morrer de dor de cabeça e não vai atacar ninguém. Ele vai morrer muito antes disso. E assim, e não é característica da raça, ao contrário, é uma raça extremamente equilibrada e absolutamente ligada ao dono. Da onde vem essa história da cabeça ter um crânio e um cérebro desenvolvido? O que aconteceu foi que os Dobermans foram muito utilizados na Guerra do Vietnã. Eles são cachorros muito fáceis de se treinar, muito hábeis, muito limpos. São cachorros cuja pelagem, a gente vai conversar bastante sobre isso, mas a pelagem é uma pelagem muito fácil de lidar. Os próprios donos vão poder falar disso. É uma raça que não requer muito cuidado, a não ser uma boa escovadela semanal e está tudo bem. E, baseado nisso, eles levaram esses cães para o Vietnã. E todos esses cães que foram militarizados para trabalhar na guerra, depois eles foram refamiliarizados para viver junto com as famílias americanas. E isso é muito bacana dizer, porque tanto na Europa como nos Estados Unidos, e mesmo no Vietnã, esses cães são absolutamente amados. O Doberman é uma raça amável. Ainda nessa linha de raciocínio, Fábio, que o padrão comenta que é de tamanho médio, como o Dr. Mauro já disse, de construção forte, musculoso, percebido através das linhas elegantes do seu corpo. Sobre a aparência geral, inclusive ele está ali já praticamente quase no stay. Fala pra gente do Doberman, dá uma geral aí. Tá, o Doberman, como você bem disse aí, essa aqui é uma exemplar, uma fêmea Lola, né? É um cachorro de porte médio. O Doberman deve ter os olhos assim, como vocês podem ver, amendoados, escuros, né? Esse stop de cabeça também, aqui bem forte, um maxilar forte também, por se tratar de um cão de trabalho, né? Um cão de guarda. E na maneira geral, o Doberman, ele é um cão quadrado. Ele não pode ser um cão também muito comprido, né? Nem as fêmeas um pouco mais longas que o macho, né? Um pouco mais longas. E quando a gente fala de estrutura também, que confunde muito, a gente sempre ouve isso, são cães enormes, imensos, né? E, na verdade, não é nada disso, é uma estrutura média, né? Exatamente. O que chama atenção realmente são os músculos, a angulação e tudo mais. Até porque o Doberman, como ele é um cão de trabalho, ele precisa ter uma certa agilidade, né? Então, ele precisa ter muita força. As pessoas confundem muito o cachorro ser gordo com força, não tem nada a ver. Ele tem que ter uma boa ossatura, ser um osso bem forte para resistir ao trabalho, né? É porque a gente fala de um cão que tem aí de 72 centímetros de altura, é isso? O macho, isso. O macho, o máximo. A raça tem entre 69 e 72 centímetros e meio. O máximo é 72,5. O problema é que as pessoas querem o cachorro sempre no maior tamanho. Está errado. O cachorro pode ter de 69 a 72,5. Está ótimo. E para as fêmeas, 3 centímetros a menos. Não menos, 2 centímetros a menos. Tá. 63 a 68. Né? A 68, 69. Microfone. Desculpa. Na fêmea tem uma particularidade que o padrão está escrito que o valor, a altura média é a desejada. Só isso, mas são cães de porte médio. Detalhe, porque se está ali também um peso, mas aí vem aquela história, se está obeso, se é esterilizado e tudo mais. Exatamente. E o que eu ia comentar agora é quanto
as cores, Simone? Bom, Doberman, na sua natureza, ele tem 4 cores. Mas a FCI só reconhece 2 cores, que é o marrom e o preto, os 2 exemplares que você tem aqui. O marrom é a fêmea, a Lola. E o preto é o Blue Blue, que está em cima do sofá. Que é o preto com canela, que seria o Black and Tan. Exatamente. Ok. Deixa eu só te interromper. A gente sempre fala para o pessoal de casa assim, quando se fala em altura, ele vai mostrar agora ali para mim o Fábio, não adianta medir lá da orelha, não. É ali da cernelha, onde termina o pescoço. Mostra aí, ó, ali, onde ele está mostrando agora. Os cães são medidos ali, a altura. Tá bom, gente? O pessoal que não é da sinofilia aí, então não adianta medir lá da cabeça, não. A altura é dali. Simone, obrigado, Fábio, pode complementar. Mais um detalhe sobre a altura, ele tem que estar na superfície plana. Sim. Porque senão não... As cores, aí nós temos as 2 cores, que é o marrom, que é a Lola, marrom e ferrugem, e o preto e ferrugem, que é o Domingo, que é o Blue Blue. Mas eles têm diluições, que é o Isabela no marrom e o azul no preto. O Isabela, já que o marrom clarinho. O AKC deve aceitar o Isabela. Na verdade, o Isabela, o azul. O sistema americano aceita. Mas, na verdade, o problema de diluição de cores é que a gente sempre bate nessa tecla aqui, eu acho muito importante. A gente deve criar os cachorros dentro do padrão para não ficar buscando coisas exóticas. Coisas exóticas sempre trazem também doenças exóticas. Então, assim, é muito importante a gente procurar criar os cachorros dentro do padrão da raça, dentro do que o padrão está falando. Principalmente numa raça alemã, onde tem alguns detalhes em que alguns padrões são mais permissivos. Por exemplo, a boca do Doberman tem que ter 42 dentes quando ele é adulto. E isso é um fator de desqualificação de um cachorro para reprodução. Um cão que tem falta dentária nessa raça, ele vai ser desqualificado para reprodução. Por que isso? Porque, na verdade, a maior parte das raças de origem alemã, eles são muito sérios e muito determinados em relação à falta dentária. E nessa raça especificamente, é um pouco mais exigente. Então, assim, não se aceita falta dentária. Os padrões de outros sistemas já até permitem 1 ou 2 faltas dentárias, mas a gente sabe que isso não é bom. Falta dentária, na maior parte das vezes, acumula outras faltas, né? E a gente está falando de um cachorro de trabalho. O Fábio falou muito bem sobre o trabalho do Doberman e da agilidade do Doberman. A gente viu milhões de filmes, né? Quem não lembra, a gangue dos Dobermans, etc. Os Dobermans assassinos. Essa coisa toda. Mas o que mais se tinha que observar nesses filmes é que os cachorros realmente são muito habilidosos. Doberman tem habilidade para fazer qualquer atividade. Eu comentei um pouco antes do programa aqui com o Martinelli que muito pouca gente sabe que durante o grande terremoto do México, o cachorro que mais fez sucesso no resgate de pessoas sob escombros foi um Doberman americano marrom espetacular, que foi lá e fez o trabalho de faro, que também essa raça se dedica muito bem e que trabalha muito bem. O Doberman também é utilizado como cão terapeuta. Em muitas situações, o Doberman é muito utilizado, exatamente por causa desse equilíbrio, desse apego à família que eles têm. E, gente, assim, os cães chegaram, eu cheguei exatamente aqui à TV Cinec faz 45 minutos. O Dr. Mauro também não tinha esse contato, vocês estão vendo ali a tranquilidade, né? O Fábio, me responde uma coisa, são cães, entre aspas, você que é um expert nisso, fáceis de adestramento? Essa pergunta é para o público que está em casa, que não entende de sinofilia, Sim. que vai cobrar se eu não te perguntar isso. O adestramento precisa, eles são cães de guarda por excelência, correto? Também. Mas o adestramento, há essa necessidade de adestrar esse cão para que ele faça a guarda?
Não, exatamente. Eu trabalho justamente com comportamento de animais com adestramento, né? Além de ser handler de exposições, Sim, claro. trabalho com a parte do adestramento, a parte comportamental. Deixa eu te interromper de novo. Há quantos anos, Fábio? Um bom... Não precisa falar. Quantos Desde criança, desde meus 5 anos, fui introduzido pela família, né? Meu primeiro cão de raça mesmo, da família, foi uma Doberman de 2 anos, que o meu irmão, que é o Elias, que também é adestrador, ele ganhou de uma pessoa que não poderia mais ficar com essa fêmea, inclusive era uma fêmea marrom também, chamava Andy ela, e o Elias introduziu ela na família, e eu era criança, devia ter uns 7 para 8 anos, então, ali foi o meu primeiro contato com a raça. Desde então, eu nunca mais fiquei longe da raça. Não consegui ficar mais longe da raça. Então, eu trabalho com a raça desde criança, né? E vocês permanecem, o nome da empresa é o mesmo, porque eu não vou falar que de repente eu vou falar e vou errar e vou fazer propaganda para outra. Ainda é... Alternativas, tá? Não ia Temos errar. Também outra... eu não falei porque senão, vou falar que é Alternativas, de repente venderam a empresa. Não, inclusive a gente já tem outras empresas, a família é grande, né? Os sobrinhos também estão dedicados nessa área do adestramento. Depois você passa o nome de todas. Passo de todas, claro, para a gente achar. Mas vamos lá, responda então, a minha pergunta. O Doberman é assim, desde filhote é aconselhável já procurar um profissional, um bom adestrador aí, para poder trabalhar com ele desde filhote, né? Até porque é um cão muito ativo, um cão muito agitado também quando filhote, e é bem necessário a procura assim, do trabalho do profissional do adestramento, né? É um cão que necessita ser adestrado. Eu vou reformular a pergunta, porque eu tenho certeza que a hora que eu pegar o meu celular ali, vai estar essa pergunta. Há a necessidade mesmo de um adestrador? Sim. Eu quero adquirir um filhote da sua criação ou da Simone. Ok. Se eu levar para casa, ele vai ser criado num ambiente bacana, comigo, com os meus filhos, com a família. Mesmo assim, há essa necessidade? Sim. Não só o Doberman, eu vou além do Doberman aqui para quem está em casa assistindo. Desde um cãozinho pequeno, um Spitz, a um cão grande, um Pinscher, a um cão enorme, há necessidade do adestramento. Eu trabalho com essa parte comportamental dos cães e é muito importante a educação, né? Sim. Dr. Mauro, diga lá. Só um adendo aí ao que o Fábio está falando. Com o advento da Covid, muita gente adquiriu cachorro. Não Doberman, todos os cachorros. E as pessoas pegaram um cachorro absolutamente sem a menor noção do que é ter um animal. Então, assim, a família tem que ser estruturada para ter um cachorro. O Doberman é um cão de alta atividade. Isso é muito importante, o Fábio falou isso, e eu estou frisando. É um cachorro de alta atividade. Uma pessoa que quer ficar deitado vendo televisão, vai ter um Doberman destruindo a casa dele. Claro, porque o cachorro gosta de atividade física. Então, assim, ele vai gostar de ficar vendo TV até o primeiro intervalo. Depois ele já vai querer fazer alguma coisa, depois ele vai fazer alguma coisa. E, assim, a atividade que essas pessoas querem ter, por exemplo, uma pessoa que gosta de correr. É bom ter um Doberman? É excelente. Ele é um excelente companheiro para corridas. É um excelente companheiro para atividade. Tá, mas, doutor Mauro, como é que vamos ter um Doberman para atividade, sendo que é proibido em alguns parques, ou quase todos, o Doberman entrar sem a focinheira? Ou eu estou errado? Essa lei existe, caiu? Na verdade, são aquelas leis que entram de cima para baixo, pelo interesse da mídia. E, assim, eu tenho vários clientes, o próprio Fábio, o Gilmário, que é irmão do Fábio, é corredor, o Jeová é corredor, e corre com Doberman, não tem o menor problema. A raça é muito afeita a esportes, exercícios. Só um adendo, Martinelli. Sim, claro, a lei claro. não fala de Doberman, fala de mastino napolitano, Ok. Rottweiler e Pitbull. O Doberman pode entrar em qualquer lugar sem o uso da focinheira. Então foi engano meu. Tá vendo como a gente generaliza? Não, e né? acaba por ter a aparência que porque tem. a gente generaliza. Falou Não é- de uma raça, do Rottweiler, do American Pitbull, ok? E qual a Mastino outra? napolitano. Mastino napolitano. Tem outras aí. Tem. Na minha cabeça aqui, como eu nunca li a lei, Doberman claro que o Doberman estava. Mas ele estava no começo. O problema é que foi feito uma gestão junto e explicando que não tem acidentes com a raça Doberman. Se você comparar os acidentes com a raça Doberman com os acidentes com a raça Poodle,
Sério? Tem mais acidente com Poodle do que com Doberman. Exatamente por isso que a gente estava conversando. Entendeu? Então, a questão da adestrabilidade dos cachorros, o Fábio tem razão, ele trabalha com isso mais do que ninguém aqui, é autoridade para falar, mas o que é muito importante, é saudável ter um cão treinado. É saudável para a relação da família com o cão. Porque no momento que você fala a linguagem que o cachorro entende, tudo fica mais fácil. Ok, vamos só dar uma segurada. Eu vou pedir para a gente ir para o break, mas antes, assim, estamos ao vivo. Se você tem alguma pergunta para mandar para os criadores, ou mesmo contestar, e eu sempre deixo claro que existem outros criadores fazendo um grande trabalho, um trabalho muito bacana também com a raça no Brasil, tá? Então, se você quer participar, que a facilidade é sempre aquela, os criadores que estão próximos, interior, na capital, mas tem gente fazendo um trabalho bonito aí com a raça. E sim, o Zap, tá? Que você pode mandar, é o que nós divulgamos aí, que é o 11 973 55 0606. O 11 973 55 0606. Nós vamos para um rápido break e a gente já volta com Cães em Cena. Estamos de volta ao vivo pela TV Cinec com Cães em Cena e hoje com a raça Doberman. Estamos aqui com dois super mega criadores, Dr. Mauro Anselmo. Estávamos falando, Dr. Mauro, vamos completar. Retomando assim a história de adestramento, vou voltar a bola para o Fábio, que é a autoridade aqui para falar de adestramento, mas assim, sem dúvida é uma raça que precisa de treino sim, precisa de adestramento sim, para ter uma melhor relação com a família com a qual ele vai conviver. Fábio, experiência, obviamente, você tem, tá? Mas vocês recebem muitas reclamações de cães adquiridos por aí. Eu vou usar essa expressão, o por aí a gente já sabe o por aí, né? Exato. Não vamos entrar em méritos, porque vocês recebem esses cães com um comportamento atípico, né? Seria a palavra correta, para que vocês possam readestrá-los, ou seja, adestrá-los, né? Porque se tem um comportamento atípico, acontece isso. Vamos falar do Doberman em específico. Acontece com bastante frequência. O Doberman hoje nem tanto, porque é uma raça ainda que ela caiu um pouco de uso aqui no Brasil, né? Até pelos crescimentos até dos próprios condomínios, tudo, né? Então foi uma raça que foi bastante prejudicada nesse ponto para ter, por exemplo, hoje muitas pessoas em apartamento também, né? Então um cachorro, tipo assim, que não é tão fácil você ter ele dentro de um apartamento para poder ter como companhia. Algumas pessoas têm. Mas é lógico, a procura ainda tem pessoas... O que acontece hoje no Brasil, que já está mudando bastante, eu sinto já uma certa melhora. As pessoas estão se informando muito mais antes de ter um cão, um pet, um companheiro. Então a pessoa lê ali sobre a história do Doberman e vê a necessidade. Como ele é um cão super inteligente, fácil de ser adestrado, então hoje as pessoas procuram mais a parte do adestramento para educar o seu cão. Então isso está facilitando bastante o nosso trabalho também, né? Mas antigamente não, isso há uns 15, 20 anos atrás, a gente já pegava o cachorro com muitos problemas já, né, de comportamento, né? Justamente porque a pessoa achava assim,
Eu vou adquirir um cachorro, não preciso de um treinador, eu mesmo educo em casa e acabava tendo alguns problemas de comportamento aí, né? De comportamento entre eles, geral, agressividade, sim. E aí vem a fama, né? Então, e aqui a gente deixa sempre claro para quê? Para que as pessoas procurem um criador idôneo, Exato. Pesquise, não vá pelo preço, não vá por anúncios, não vou falar também porque preço não é tudo. Entre em contato com o criador, mande mensagem, converse com esse criador, faça uma pesquisa, visite esse canil para você saber de onde você está adquirindo esse filhote. Se você quiser um filhote para conviver com você 5 anos, 10, 15, a escolha é sempre sua. Precisa tomar muito cuidado com isso. Diga, posso dar uma dica? Claro, claro. Para você que está em casa e assistindo o programa, é muito importante tudo isso que você falou sobre o criador. Fuja daquele criador que vai te empurrar o filhote. E geralmente é aquele que cria muitas raças junto também. A partir do momento que ele cria muitas raças junto, acaba não fazendo um bom trabalho, não cria nenhuma. Então é muito importante isso, conhecer o pai, a linhagem do cachorro que você está adquirindo, conhecer o criador e fugir daquele criador que supostamente é um comerciante, que vai te empurrar o cachorro a qualquer custo, vai te querer vender o cachorro a qualquer custo. Então isso aí é bom você ficar um pouco esperto com isso. Sim, a gente sempre fala sobre isso, Dr. Mauro. Puxando a brasa já para mim, a sardinha, comprar cachorro sem muita origem, vamos dizer, sem procedência, na verdade sem procedência, né? Esse problema vai trazer junto um monte de outros problemas. A raça é vítima de problemas de consanguinidade, então acasalamentos feitos de forma irracional, sem pensamento, trazem problemas sérios. A raça carrega alguns problemas de saúde genéticos, afora os problemas de temperamento. E esses problemas de saúde aparecem nesses acasalamentos inadequados. E a gente vai comentar alguns probleminhas de saúde aqui da raça, mas você de pronto tem que perguntar se esse criador se preocupa com doenças geneticamente transmissíveis, se ele faz seleção de animais saudáveis para a reprodução, quais são o comportamento dele em relação à presença de determinadas doenças famosas na raça, como doença de Vobler, que a gente vai comentar, que é um processo de artrite grave que atinge a raça e aparece quando o cão já está adulto e já está vivendo com a família e traumatiza todo mundo, porque você perder um cão aos 5 anos por uma doença incurável é complicado. Depois outros problemas, tem uma doença chamada von Willebrand, que também é dessa raça, que é um problema de coagulação sanguínea muito semelhante à hemofilia humana. E esse von Willebrand está na raça Doberman, entremeado entre aqueles cachorros que não são selecionados. E quando aparece, você simplesmente vai lamentar e vai perder esse cachorro sangrando. Outras doenças comuns, como displasia coxofemoral ou outros problemas, também estão presentes na raça e a gente tem que se preocupar em saber se esses criadores de quem você está adquirindo o cão, se ele está preocupado com isso, se ele testa os seus cachorros, como é que é o trabalho de temperamento desses cachorros, como é que ele se preocupa? O que é muito importante, porque vai tá levando um animal desse porte para dentro da sua casa. Simone, me diga uma coisa, eles entre si, né, a matilha, eles se dão bem entre si? A pergunta que me fizeram ali, que eu já tinha aqui também. E a adaptação na casa nova, né, quando vai o filhote, qual a sua experiência? Porque há o comprometimento, é óbvio, do criador, mas também do novo dono, né? Sim, Martinelli, com certeza. Vamos lá então, em matilha, o Doberman vive bem em matilha? 2 machos inteiros eu acho muito difícil. O Fábio até consegue, mas porque ele faz um trabalho fantástico. Na minha casa, eu tenho fêmeas e machos, mais de um macho. Os machos não se dão. Ficam em ambientes separados. Dormem no canil, um do lado do outro, mas não soltos, não. Agora, as fêmeas, sim, as fêmeas se dão. Adaptação na casa nova, quanto à adaptação. É uma raça que se adapta bem, o nome já diz, vai ter que adaptar, né? Mas você tem
todo filhote se adapta bem. Eu tenho muito poucas ninhadas, mas depende muito de você. Viu, Martinelli? Muito de você, especificamente. Porque é como um bebê, né? Ele chega em casa, aquele ambiente é novo para ele. E ele não sabe ainda fazer o xixi no lugar certo, fazer as necessidades no lugar certo. À noite ele pode chorar, porque ele está sentindo falta da mãe e dos irmãos. Então, a gente tem que saber o que é adquirir um filhote. Ou seja, o novo dono, tem que seguir rigorosamente o que diz o criador, né? Mas eles são fáceis, quando bebês também, de adestrar, de ensinar. Muito fácil. Mas sempre tem um desesperado que liga, fez xixi aqui e ali. Mas um cão de porte grande necessita também de um espaço, né? Não vamos levar um Doberman para dentro do apartamento, ou eu estou errado? Até dá para levar, mas aí você vai ter que ter mais trabalho, você vai ter que sair para passear com ele. Aí o Fábio é melhor para dizer isso. Diga lá, Fábio. Então, todo cão de guarda, quando você quer adquirir apartamento... Eu tenho alguns clientes que têm Doberman em apartamento. Você vai ter um pouco de problema com os vizinhos, porque quando a raça tem a má fama, como o Pitbull também, você vai ter um pouquinho de trabalho aí com o pessoal do condomínio mesmo, né? A conscientização do trabalho, né? Por exemplo, eu ando com meus cães na rua e as pessoas falam: nossa, um Doberman, faz anos que eu não vejo. Tem pessoas que até atravessam a calçada com medo do cachorro, né? Mas não é assim que as coisas funcionam. Você tem que trabalhar o cachorro e educar ele, né? Para você ter um bom convívio em harmonia, né? Tá, então vamos continuar. Com crianças e com outros animais. A minha amiga Sueli, dos Estados Unidos. Su, mais uma vez, obrigado pela audiência, ela está em Manhattan. Se você estiver no hospital e estiver trabalhando, estiver com a galera aí, manda uma foto que eu vou pedir para espelhar aqui, ou eu te chamo ali, só me responde. Ela trabalha no hospital, um dos maiores hospitais de Nova York, e ela está adorando o programa, deve estar lá com a galera. Vamos lá, então, para me responde. Tá, então... Muito importante, quando você vai adquirir um Doberman, igual a gente comentou já no bloco passado aí, sobre a linhagem, o temperamento dos cães. Se você pegar um filhotinho desde pequeno e começar a educação dele cedo já na sua casa, você vai conseguir introduzir ele com outros animais e com criança também. Porque o Doberman, além de tudo, ele é uma eterna criança, ele é um cachorro super brincalhão. E ele adora brincar com as crianças. Eu, por exemplo, tenho 2 crianças em casa, a Catarina e o João Pedro. Catarina é de 7 anos e o João Pedro de 5. O João Pedro domina a Lola, segura ela, já chegou a apresentar ela também. E ele se dá super bem com os Dobermans, né? Então é uma raça que se identifica muito bem com as crianças também. Depois que você passar seu endereço na internet, eu Sim. inclusive vi vídeo do seu João filho, Pedro, da sua né? filha. Exatamente. Exato. Quer complementar alguma coisa? Basicamente o que o Fábio falou, ele é um cão extremamente adaptável e também tem a questão da seleção do filhote para a família, que é muito importante. A gente sempre orienta, porque tem o cão que é mais dominante, isso é um animal, tem a matilha, o Mauro também pode esclarecer. Então, dependendo do que você quer, dependendo da pessoa, a gente indica o filhote. Você não pode vender o filhote dominante para uma família com crianças. Porque a gente analisa o comportamento dos filhotes desde que eles nascem. E também ao comportamento da família e dos filhos, porque descarregar, né? Quer fazer um passeio, ir para o shopping e deixar na mão de uma criança e os amiguinhos o Doberman, ou qualquer outra raça, não vai dar certo, né? Exatamente. Quer suprir isso, né? Existem algumas famílias que querem comprar um animal para suprir a carência que a criança tem, ou a carência mesmo de fazer um passeio ao shopping e deixar com a empregada sem nenhuma responsabilidade. É a grande verdade. Diga lá, Mauro. Então, na verdade, um cão de porte médio, mas forte como um Doberman, ele precisa de educação e simplesmente de disciplina. É uma coisa relativamente simples, porque eles são muito práticos, são cachorros práticos. Eles gostam daquele espaço, daquele tempo, e está tudo ótimo. Para eles, você alimentar um Doberman não é uma coisa tão complicada. Fornecer um ambiente para ele dormir, qualquer canto do sofá está perfeito para eles. Eles adoram ficar junto com a família, assistir um filme deitado por um tempo, né? Como eu falei, não é assim. Assistir o filme todo comprido, aí fica mais complicado. Mas eles gostam muito desse convívio familiar.
É muito importante isso. Diga lá, Fábio. Então, uma curiosidade, contando para as pessoas aí de casa, o que aconteceu com a Lola, o meu filho João Pedro, a gente colocou ele no quarto, no próprio quarto dele. Há uns 6 meses atrás, ele começou a ter um comportamento de não querer dormir mais no quarto dele, ir para o nosso quarto. E isso estava acontecendo com muita frequência. E ele tinha o contato já com a Lola desde pequenininho, que a Lola também veio pequenininha para a nossa casa. E aí eu tive a ideia de introduzir, conversando com ele, falei, João Pedro, a partir de hoje, então a Lola vai dormir no seu quarto com você. E aí eu treinei a Lola no quarto com ele. Aí eu acordava de madrugada para ver se estava tudo bem. Eu chegava lá, a Lola estava na cama com ele, dormindo. E a partir desse momento, ele começou a ter a noite inteira tranquilo de sono, dormindo super bem, os dois tranquilos. Depois eu tirei um pouco a Lola, que a Lola começou a voltar a fazer uma campanha de exposição. E aí eu recuei a Lola um pouco de dentro de casa e o João Pedro passou a dormir normalmente no quarto dele, sem levantar mais para ir no nosso quarto, né? Então a Lola, até nesse ponto, ela foi uma super mãe para o João Pedro também. Super interessante, super interessante. Estão vendo, ouvindo, né, e vendo vocês aí de casa, então cai por terra todo esse mito, né, que fizeram do Doberman um animal monstruoso, uma raça latidora, uma raça... antes do Dr. Mauro falar, que ele já deu um sinalzinho ali, deixa eu perguntar para o Fábio só, alimentação, alguma alimentação especial, e me perguntaram ali também suplementação, porque quando a gente vê, o pessoal vê cães musculosos, e a gente sabe os erros grotescos que são cometidos por aí, porque vêm na internet e acham que o músculo daquele cachorro, que é da própria genética dele, é a base de, não vamos nem falar o nome, né? Exato. Então, há uma alimentação especial, ração, água e carinho o suficiente. Exatamente. O único detalhe da cor marrom do Doberman é que ele precisa de um tratamento um pouco mais especial. Além de uma boa ração, tem que ser uma ração super premium mesmo, né? A Lola eu passo hidratante e pouco sol, por causa da tonalidade marrom. Não pode tomar muito sol a cor marrom. Senão queima a pelagem, fica desbotado e perde um pouco também da oleosidade da pele, né? Isso o Dr. Mauro pode explicar um pouquinho sobre os marrons. E, basicamente, uma boa ração, água sempre, à vontade para o animal. E é isso, uma boa ração. Suplemento sempre ajuda, né? Mas não em excesso. Não esses suplementos que a gente está... Não vamos dar ênfase a nada, mas na verdade... Diga lá, doutor. Já falando, é assim, a parte de usar anabolizantes ou não usar anabolizantes... eu ia falar isso, eu ia falar... É uma bobagem, porque a anabolização sempre requer um bom profissional para fazer uma boa anabolização e esquece a reprodução. Cachorros que são anabolizados esquecem a reprodução. É um cachorro que vai ter problema reprodutivo a vida inteira. A gente já sabe disso e a maior parte das pessoas sabe disso. Mas... O que eu digo em relação ao Doberman é que a gente está pintando o Doberman como se fosse uma flor de maracujá. Não é bem assim. Eles têm um potencial de defesa da família independente de treinamento específico para a guarda. O fato de eu treinar um cão desses para tomar conta do bem-estar da minha família já torna eles um bom guardião. É impressionante que a gente percebe até no olhar desses cachorros. Eu atendo vários Dobermans e é engraçado porque dentro do consultório eles se comportam super tranquilos, eles sabem o que vai acontecer, são cachorros que raramente manifestam sentir dor. Eles têm uma resistência à dor quase absurda. E é muito bacana porque, ao mesmo tempo que eu conheço esses cães de consultório, quando eu chego na casa dos donos ou em algum ambiente diferente, eu já vejo eles como cães de guarda. E o cachorro de guarda é sempre um cachorro a ser respeitado. Eu digo sempre que cães de guarda têm que ter um dono com juízo. Né? Um dono com juízo que saiba equilibrar isso e determinar para que eu quero esse cão. Ok, eu vou pedir mais um intervalo de 30 segundinhos, tá? E a gente já volta com Cães em Cena, hoje com a raça Doberman. I know what you can
Estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV Cinec com Cães em Cena e hoje com a raça Doberman. E as minhas amigas, ou seja, a minha amiga de Nova York, a Su, ela não está no hospital hoje, mas está em casa com as amigas assistindo Cães em Cena. Vamos ver de lá. Obrigado, Su, direto de Nova York. O pessoal lá, a Su é essa primeira aqui, uma grande amiga minha. Um beijo para vocês todas e obrigado pela audiência. E eu vou dar continuidade aqui. Bacana, né? Muito bom. New York, Manhattan. Diga lá, doutor Mauro. Então, um assunto bastante efervescente em relação à raça Doberman, a gente nem vai se estender muito, mas é em relação às amputações de orelha e de cauda. Isso é um tema que a gente pode fazer um programa só sobre isso. Mas, assim, as pessoas têm sempre mania de falar em maus tratos. Esqueçam de maus tratos. Isso que foi conseguido esteticamente não é uma coisa que requer maus tratos. Ao contrário, requer um super dono, um super profissional e um super trabalho de plástica. É uma plástica como outra qualquer. Tá? Com o tempo, a gente vai poder evoluir e ver se isso realmente é maus tratos, se isso realmente são usos e costumes. Atualmente é proibido fazer aqui no Brasil, então a maior parte dos profissionais, das pessoas que criam, viajam para fora, operam, trazem os cães, que é o que todo mundo faz, no mundo inteiro. E o que eu acho é que os criadores que estão aqui nem podem ser condenados, nem podem ser execrados por essa questão. Ok, você já respondeu uma pergunta que havia chegado ali, que era sobre as amputações, né? Cauda e orelhas, mas está muito bem explanado, muito bem explicado. Simone quer falar alguma coisa ou não? Está bem? Foi bem Mauro dito, explicou né? muito bem, eu concordo exatamente. com ele. E quem teve um Doberman de cauda íntegra vai ver o quão difícil é, porque ele bate aquela cauda, pensar que aquela cauda nunca foi selecionada. Ele bate, é uma cauda muito forte, muito grande, e às vezes a gente tem que fazer uma amputação. De tanto ele bater a cauda, ele machuca no mesmo lugar, aquilo não cicatriza. O Mauro é veterinário, a gente tem que fazer uma amputação num cachorro adulto. O cachorro passa por um trauma. Aí sim eu acho que é um trauma. E originalmente o corte de orelhas que veio para a raça, ele surgiu para evitar trauma nas orelhas dos cães que brigavam na rua. As primeiras orelhas que foram cortadas no mundo inteiro foram cortadas por isso, porque a orelha é um lugar onde o outro cão ataca, e depois isso foi aperfeiçoado para ser uma coisa estética. Hoje em dia se discute muito se isso pode, se não pode, em relação ao corte de cauda, se o filhote sente ou se não sente, mas isso daria um programa inteiro só para a gente ficar discutindo isso. E também gostaria de ouvir o pessoal da categoria, os veterinários, que atualmente, quando você fala em corte de orelha ou corte de cauda, as pessoas se arrepiam e saem, não quero tratar desse assunto. Não, acho que é um assunto um dia para a gente sentar, né? Acho que vale a pena. Vamos fazer Agora, um em programa. relação à raça, isso não dá um aspecto de maior bravura, não. É uma coisa que é estética, esteticamente considerada como mais bonita. E, assim, quem tem os cachorros hoje sem amputação nenhuma, dizem que a gente precisa acostumar os olhos para esses cães sem amputação. Também acho que é uma questão de tempo. Mas o problema todo é que a maior parte das pessoas quer correlacionar o fato de eu cortar a orelha do cachorro como se fosse uma coisa para dar agressividade para o cão. E não é isso. Não é isso. Compreendido. Além da... Bom, cães rústicos dormem no sereno, numa boa, não tem essa necessidade, mas também, se precisar, ou seja, convivem dentro de casa, mas também são rústicos. Sim, o Doberman é um cão super rústico, além de gostar de conforto, como vocês estão vendo aí em casa. Não, é isso, é por isso... Adora o conforto. Sim, eu ia falar, por isso que eu... Mas eu não conheço um Doberman até hoje. Trabalhei assim, desde criança com vários Dobermans. Se ele estiver dentro da sua casa e qualquer ruído no portão, ele pode estar no sono mais profundo. Dentro da sua casa, ele vai fazer a ronda, vai fazer a guarda. Ele vai pular do sofá e vai correr para o portão para proteger a propriedade dele.
São excelentes cães de guarda, então. Exato. E uma outra coisa interessante nessa raça, que a maior parte das pessoas que convivem com a raça também descreve sempre, é que, independente de serem cães de guarda, eles são muito bons caçadores também. Dobermans são muito bons caçadores e defendem as propriedades maiores de animais que entrem nessa propriedade. Vamos dizer, um gambá ou um bicho assim, o Doberman é capaz de defender e de caçar esse bicho e trazer para o dono. Eles ficam muito felizes. Quando matam um bicho desse e trazem para a gente, eles ficam muito felizes. Exato, exato. O Doberman, ele não, assim, na nossa linguagem a gente fala, o Doberman não tem preguiça de trabalhar. É por isso que é um cão que eu adoro trabalhar a parte de adestramento. Às vezes os clientes me ligam, falam, Fábio, eu tenho um Doberman, filhote para treinar, eu fico feliz. Tipo assim, eu sei que eu vou ter sucesso no trabalho. Às vezes quando é um cachorrinho, porte pequeno, um Basset Hound ou qualquer outra raça, geralmente a gente já tem um pouco mais de complexidade aí no trabalho, né? A gente já sabe que vai ter uma missão meio árdua aí no caminho. Mas o Doberman, para trabalho, é uma das melhores raças que existe. Não podemos esquecer, Martinelli, de falar que essa foi uma raça, das primeiras raças selecionadas para ser um cão de polícia. Né? Basicamente, esse senhor que criou essa raça, ele era, na verdade, um policial de uma determinada área, da área financeira, mas esses cachorros eram tidos como cão de polícia. E eles são muito usados no mundo inteiro como cão de polícia. Tá? Para todas as funções que um cão de polícia quer. E até hoje ainda muitos policiais ainda gostam de trabalhar só com Doberman. Se você der outra raça para ele, ele não quer, ele quer só o Doberman. Só um pouquinho, eu estou aqui. Tá, eu estou, sim, ok. Eu tenho que ficar. Gente, eu sou canhoto e não adianta. Tá, agora, parabéns, Martinelli, esse programa está ótimo. Exatamente isso que eu ia perguntar sobre as orelhas e a caudas. A Wanda, da Praia Grande. E eu pergunto quem, porque o pessoal diz que, Monique Ventura, adorando o programa, Monique Ventura, criador de Chihuahua. Obrigado pela audiência, Monique. Lindos cães, parabéns. Sim, minha sobrinha, Thalita. Obrigado, gente, pela audiência sempre. Nós vamos dar continuidade agora, nós vamos falar um pouco sobre as doenças hereditárias. Além das testadas, Dr. Mauro, que se pode fazer um diagnóstico antes, pode vir embutida aí, se é essa palavra, enrustida na raça, alguma coisa que faça esse animal correr perigo de vida após adulto? A principal que a gente teve no nosso meio, durante muitos anos entremeado, agora, graças a Deus, a gente já tem a maior parte das linhagens livre disso, é a cardiomiopatia dilatada do Doberman, que era um problema cardíaco que os Dobermans tinham, o coração crescia muito, crescia por dentro, não é de tamanho, crescia o músculo cardíaco, e esses cachorros morriam de morte súbita, que é um problema bastante sério, você ter um cão de 2, 3 anos de idade já usado na reprodução, e que ele desenvolvia essa condição e morria subitamente. É terrível. Mas o trabalho dos criadores sérios é bastante valioso nesse ponto, porque esses cães são banidos de reprodução e as linhagens que carregam essas doenças são banidas de reprodução e aí você consegue limpar a raça. Hoje em dia se faz exames periódicos do coração desses cães antes de reprodução para exatamente saber se eles são portadores de cardiomiopatia dilatada ou de outras doenças, e aí você evita reproduzir esses cães. Há essa necessidade de fazer esse exame para quem quer criar com dignidade. Sem nenhuma dúvida. Em qualquer eu acho plantel, que os dois criadores vão falar a mesma coisa que eu aqui, mas é assim, para criar sem fazer exame é igual tentar acertar na loteria, é a mesma coisa. Sim, diga lá. Eu testo geneticamente todos os meus cães. Eu mando o teste para os Estados Unidos, ele testa os dois que nós conhecemos, o gene da cardiomiopatia, von Willebrand, testa outras doenças que eu não vou entrar em detalhes aqui, que são doenças de fígado, de rim, susceptibilidade a tudo. Tem algumas, mandibular, tem várias doenças. E eu testo todas e anualmente eu ainda faço os exames que o Mauro acabou de falar. Eu faço os exames cardiológicos, que nem uma pessoa normal, um check-up. Faz eletrocardiograma e ecocardiograma. É a diferença de criar com maestria. É a diferença do
criador e do criador, com letra maiúscula, são dois que estão aqui, né? Mas como eu repeti, tem outros criadores aí no Brasil fazendo um trabalho muito bacana, muito bonito também. E a raça, nesse momento, está passando, graças a Deus, por um momento muito bonito. Está em ascensão de novo? Em ascensão outra vez, graças a Deus, a raça vem tendo exposições belíssimas, exposições nacionais belíssimas, com presença de muitos cães. E isso é bacana, existe um grande... Na América do Sul, de uma forma geral, a raça voltou a crescer como raça de destaque. Quer completar em alguma coisa sobre doenças, testes, ou é isso mesmo? Eu sou um abençoado, graças a Deus. A minha família toda sempre trabalhou com o Doberman, mas a gente nunca teve um caso grave assim de doenças na raça, né? E também, eu sempre procurei ótimos criadores para começar minha base de criação. Então, isso é muito importante. Por isso que eu falo para a pessoa que está em casa, vai adquirir um Doberman ou qualquer outra raça, procure um bom criador. E principal, saber conhecer a mãe e o pai desse filhote. É muito importante saber o histórico desse filhote. Sim, isso é importante. A gente sempre bate muito nessa tecla aqui. O fato de procurar um bom criador. Agora, eu mesmo fiquei surpresa com tantas doenças, Mauro. Na verdade, não. Na verdade, assim, quando uma raça foi muito popular, e sempre foi muito popular, principalmente nos Estados Unidos e Europa, a raça é muito popular. Então, toda raça muito popular tem clubes por trás delas que procuram investigar a fundo a saúde desses cachorros. O Doberman Club dos Estados Unidos, o mesmo Doberman Club na Alemanha, o pessoal na Argentina, e aqui no Brasil também. A seriedade desses criadores é muito grande em investigar e banir da reprodução cães que têm um problema. Porque isso não é só o fato de denegrir, é um dissabor para a pessoa ter um cachorro que tem algum problema de saúde. É muito ruim. E isso denigre contra a própria raça. Então, quanto mais saudáveis puderem ser os cães, melhor para todo mundo. Doutor Mauro, ainda no mesmo assunto, porque o nosso tempo passa rápido, né? Já está quase acabando. Quer salientar mais alguma coisa? Pedi para as pessoas... Clínica, assim, desculpe te interrompendo. Em clínica, você tem pego algumas bombas com a raça ou não? Na verdade, se vai entrar em ascensão de novo... Na verdade, a gente atende muito problema de pele por maltrato, não do dono, mas por desorientação. Então, as pessoas inventam em cima de um cachorro como o Fábio falou, pega um cachorro marrom e vai meio-dia correndo em Ibirapuera. Está sabendo que vai queimar o couro do cachorro, vai ficar com a cor modificada, então chega com muito problema de pele. Esses cachorros marrons, eles têm uma sensibilidade maior à luz e à radiação solar e podem desenvolver mais fungo que os pretos. Em tese, sim, mas a maioria deles é muito saudável. A raça é muito saudável. O veterinário que vai pensar que vai viver de cuidar de Doberman, não sinto muito, mas não é bem o caminho. É uma raça que fica mais a parte de orientação, mais a parte de não inventar em cima do cachorro. É uma raça que requer muito pouco manejo diário. O manejo é mais semanal, ou vamos dizer quinzenal, não é uma raça que exija tanto banho, ao contrário. Isso eu ia falar, bem tranquilo. Banho eles são fáceis de escovar, de manter a pelagem em ordem. Agora, é uma raça que exige escovação por ter pelagem curta. Nós temos um país muito quente, úmido às vezes, então precisa escovar. Tá, mas basicamente é isso. Banho também e secar muito bem, né? Muito bem, claro. Não adianta também, nós temos, né? Não botar no sol para secar. Exatamente, roupa, tem que ser isso feito de uma maneira... Basicamente é isso. Falar um segundinho só sobre um detalhe do padrão da raça que é fundamental. Tem que ser banidos de reprodução, é uma falta desqualificante, cães excessivamente agressivos ou excessivamente tímidos. A raça não pode conviver com cães excessivamente tímidos ou excessivamente agressivos. Banir é não cruzar. Castra. Castrou e pronto. Acabou. Por quê? Porque você vai imprimir isso numa raça que já tem um monte de pechas, né? Já tem um monte de cérebro marca cabeças, toda essa bobeirada, e na verdade a raça não é nada disso. A gente está vendo aqui 2 exemplos clássicos de Doberman, são 2 cachorros tranquilos, eles estão num ambiente absolutamente estranho para eles e
tanto faz. Você tocou num assunto também que desperta uma curiosidade. Assim, a gente sempre vê, né, o pessoal passeando com o sol do meio-dia. Não importa a raça, o chão quente vai queimar os coxins plantares, as almofadas plantares, é isso mesmo? Bom senso, né? Tô Bom correto? senso, gente. Pensa que Não, o calor, não pode. o não calor pode. que faz mal para você de tênis, imagina o que faz alguém descalço, né? Um verdadeiro estrago. Eu vou chamar um último comercial, um merchan aí, 30 segundinhos para a gente voltar e as considerações finais. Até já. Estamos de volta com Cães em Cena e não veio filhote, mas também morram de inveja. Não ia perder essa, né, doutor Mauro? Morram de inveja. Eu estou aqui com Blu Blu. Blu Blu. Oi, Blu Blu, tudo bem? Você é a grande estrela, não precisa ficar... Olha só, que coisa linda. Mas a gente vai ter que encerrar. Quero agradecer mais uma vez os meus convidados. Fábio, obrigado por ter vindo. Onde a gente te encontra na internet? Pode deixar todos os endereços eletrônicos aí, Instagram, o que você quiser. Um prazer estar aqui com vocês. Foi um papo bacana, bem agradável. Falar de Doberman é sempre muito bom. A minha amiga Simone aqui, que me ajuda bastante na raça. O Dr. Mauro, que a gente está sempre junto. Agradecer também pelo convite. E eu tenho a página do canil Acatabriga no Instagram. O Acatabriga no Instagram. Acatabriga Dobermans. Simone. Muito obrigado, Martinelli, pelo convite. O Mauro também. É sempre bom estar aqui com o Fábio, com o Mauro. Eu e o Fábio, a gente sempre troca muita figurinha sobre a raça, sempre procurando. E muito obrigada mesmo. Eu não tenho uma página do canil, porque eu sou muito devagar interneticamente falando, mas tem a minha página, @simonic.araújo. Sim, e quem quiser é só entrar também no nosso canal no YouTube, que é Programa Cães em Cena, que esses programas ficam lá on demand, ou seja, vão estar lá sem data para prescrever, digamos assim. E aí também encontra os criadores, pelo meu Instagram também, pelo do Fábio, pelo do Dr. Mauro. E eu vou agradecer também o Dr. Mauro. Obrigado, Dr. Mauro, mais uma vez. Obrigado, Martinelli. Mais uma vez a gente conseguiu... foi um papo bem interessante sobre uma raça que é mais do que apaixonante. Dá para você ver que, de novo, morram de inveja, né? Eu estou aqui já com meu amigo Blu Blu, querendo ser meu amigo a toda causa, né? É isso mesmo. Exatamente. Gente, a todos que ficaram conosco até agora, uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado pela audiência. Obrigado à TV Cinec, a técnica, as meninas, a Andréia, Eli, que está ali, sempre a esposa do Dr. Mauro, sempre nos acompanhando. E na terça-feira que vem, novamente com
Cães em Cena. Até lá.